Ligação direta com você. Ligação direta com você. Acesse e ouça online www.radioconvenção.com.br. Rádio Emissora Convenção de Tu SC Limitada. A notícia chegando em primeiro lugar. Aulas de inglês e alemão com o professor Klaus Willi. Inglês e alemão do básico ao avançado, business, viagens, intercâmbio, entre outros, com aulas de segunda a sábado no período da manhã, tarde e noite, e turmas de no máximo 2 alunos para melhor aproveitamento. O método é baseado no desenvolvimento da comunicação no idioma estrangeiro, focado em áreas de interesse dos alunos, e também curso preparatório para o exame do First Certificate University of Cambridge. Gostou? Então não perca tempo e faça sua inscrição no curso de inglês e alemão com o professor Klaus Willi. Telefone 9807-4746. 9807-4746 e o endereço é Rua Leonardo Piunti, número 265, no bairro São Luís. Conheça porque você vai gostar. A partir de agora, na Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Willi. Olá, muito boa tarde. Você está aqui na sua rádio Convenção AM 670 no programa Amigos da Verdade, que tem como objetivo principal apresentar o Espiritismo como ele é, como ele foi codificado por Allan Kardec, sob o patrocínio da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Itu e Salto. O objetivo da USE Itu e Salto é o da União das Associações Espíritas dos municípios, obviamente de Itu e Salto, para divulgação, prática e estudo da doutrina espírita, tal como apresentada pelo seu codificador Allan Kardec. Visite o site da USE, que é o www.useitu.kit.net. Quero já começar o programa. Hoje eu prometo não ficar dando longos recados, porque nós temos um tema muito interessante, muito importante, que nós estamos tratando já desde a semana anterior. Mas primeiro, um grande abraço a toda Itu e a região, e a todos os ouvintes também pela internet, pelo www.radioconvenção.com.br. A você, meu amigo, a minha amiga, que procura conhecer, ampliar os seus horizontes, tentar entender quem é você, de onde veio e para onde irá quando da morte física. Abraços a você aí, minha amiga Gislene, a nossa ouvinte via internet na Alemanha, que está tão feliz com as conquistas que ela está realizando lá na Alemanha, em poder cuidar de crianças, receber crianças em casa, tomar conta delas. É isso aí, Gislene. Muitas felicidades em todas as suas conquistas. E é sempre tão bom estar aqui com vocês novamente, vocês que estão interessados em saber da vida, como bem viver as nossas inúmeras existências que nos são oferecidas pelo Pai. A Kátia, ao Carlos, a Rita. Carlos e Rita voltaram ontem, ao Hélio, ao Givaldo, a Ivete, a todos os nossos ouvintes aí, a amiga Gina, lá do bairro Brasil. É tão bom estar com vocês. E você, minha amiga aí da Cidade Nova, que me telefonou essa manhã, que a doutrina dos espíritos é tão interessante, né? Ela nos traz tantos esclarecimentos que explicam, que consolam e que transformam. Mas nós muitas vezes, nessa ânsia de transformação, nessa ânsia de melhorias, nós esquecemos que as coisas não se passam de uma forma tão rápida. A natureza não dá saltos no seu desenvolvimento. A natureza vai se modificando gradativamente e nós também, apesar de conhecedores de uma série de informações, de esclarecimentos que explicam muitas coisas em nossa existência, que a doutrina dos Espíritos nos passa, nós esquecemos que
estamos reencarnando aqui ainda nesse plano, com os nossos dentes caninos, como eu costumo lembrar. E hoje pela manhã, interessante que é o dia de estar aqui com vocês conversando sobre o programa Amigos da Verdade, eu conversava com essa minha amiga querida lá do Cidade Nova, que ouve o nosso programa todas as quartas-feiras, e falei assim para ela: minha amiga, hoje eu estou com vontade de mandar uma pessoa passear, mas passear assim, bem longe. E aí ela falou assim: Klaus, bem-vindo ao mundo dos humanos, finalmente eu vejo você ficar nervoso, ficar bravo com alguma coisa. E é isso, nós não podemos nos apressar, nós não podemos imaginar que por conhecer as coisas dentro de nós vão se transformar tão rapidamente, né? E foi muito bom esse toque que essa minha amiga deu, porque me fez lembrar novamente que a nossa condição ainda é essa, muito pequenina, de muitas imperfeições ainda, de muitos caminhos, de muitas pedras que são colocadas à nossa frente, mas essas pedras são grandes professoras, e principalmente aqueles que jogam as pedras na frente dos nossos caminhos, dos nossos pés, são para nos ensinar, porque se nós sempre tivermos em mente que Deus é Pai, Deus é infinita justiça e bondade, nada do que nos ocorra é para o nosso mal, muito pelo contrário. Às vezes, algumas situações situações extremas são exatamente para nos tirarmos daquela nossa zona de conforto que nós vamos nos instalando assim vagarosamente e vamos nos acomodando, e a acomodação não leva ao progresso. Os seixos que rolam nos riachos, eles rolam e não deixam limo por cima deles, né? Então, quando você tem alguma coisa parada, você vai criando limo, vai criando aquele bolorzinho, né? Não, a ideia é de estar ativo, sempre funcionando, aceitando desafios de peito aberto. Então, obrigado você, minha querida amiga do Cidade Nova, e obrigado você, pessoa que está me desafiando ultimamente, que está fazendo com que os meus neurônios passem a funcionar melhor. E é isso. Bom, nós já tivemos aí a reunião na semana passada, né, da USA Intermunicipal. Quero falar também rapidamente que a Fundação Espírito André Luiz está lançando um livro, um filme baseado no Livro dos Espíritos, e vocês certamente vão poder assistir a prévia desse filme no dia 19 de junho, sábado, lá no Educandário Bezerra de Menezes. Quer mais informações sobre esse filme? Ligue no 15-3228-2964. Pode adquirir o convite também nas livrarias Mundo Maior, livraria da USA, ao preço de R$10. E você vai se tornar um patrocinador desse filme também. Aliás, por falar em patrocinador desse filme, também agradeço aos patrocinadores desse programa, que além da USA Intermunicipal Itu e Salto, muitas pessoas anonimamente dão a sua contribuição para que esse programa continue a estar no ar todas as quartas-feiras, ok? Bem, o filme vai se chamar O Filme dos Espíritos, que vai estar aqui nos cinemas ainda este ano. Você pode assistir a primeira sessão às 16 horas e a segunda sessão às 18h30, lá no Educandário Bezerra de Menezes, na rua Otília Vei Pereira, 82, no Alto da Boa Vista, em Sorocaba. E no mesmo dia, local e horário, vai acontecer a festa do pastel, em prol das obras sociais do Educandário Bezerra de Menezes. Mais informações, www.ofilmedosespiritos.com.br, www.ofilmedosespiritos.com.br. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, mais algum recado para dar para todos vocês. E entrem no site da USE, que é o www.useitu.kit.net, e lá vocês vão encontrar a lista das casas espíritas, atas das reuniões, fotografias, artigos, biblioteca virtual, que inclusive você pode baixar. Toda a codificação da doutrina dos espíritos já está lá em formato PDF. Você pode baixar essas informações no site www.useitu.kit.net. Lá também tem informação, cartaz bonito do nosso programa Amigos da Verdade, todas as quartas-feiras aqui com vocês, do meio-dia
às 13 horas, ok? Das 12 às 13 horas. Hoje eu estou devagar, eu acho que está meio frio, né? A doutrina dos Espíritos, meus amigos, ela é baseada na fé, na ciência, filosofia e religião. Eu ainda ontem conversava com alguns amigos lá da Cabaninha, que a Cabaninha é a Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino, ali na rua Benjamin Constant, 144, e mantém cursos regulares, curso básico da doutrina dos Espíritos, o curso Quen 2, que é o curso de educação mediúnica, e lá nós comentávamos exatamente, falando de aula de passes, nós falávamos sobre passes. Mas para falar de passes, nós precisamos conhecer também o aspecto do nosso corpo, os nossos chakras, os nossos centros de força. Falávamos também de ciência, porque falávamos de Franz Anton Mesmer, vamos dizer assim, o divulgador do magnetismo animal, chamado de mesmerismo. Então tudo isso é fé, é ciência, filosofia e religião. Entre no site da USE, www.useitu.kit.net, e você vai ter a relação das casas espíritas, o trabalho que as casas espíritas estão realizando, os cursos que elas estão realizando, enfim. Conheça esse site, você vai conhecer sobre as reuniões, sobre a biblioteca, fotos, artigos, tem artigos de Richard Simonetti, tem artigos de Ciro Amanteia, o criador desse programa aqui, Amigos da Verdade. Rapidamente vou falar sobre o teatro Herdeiros do Novo Mundo, lá no Teatro União Cultural, na rua Mário Amaral, 209, no metrô Brigadeiro, sábados às 18h30 e domingos às 18 horas. É uma peça da obra de André Luiz Ruiz, O Espírito é Lúcio, adaptação e direção de Marco Nicolato. Querem mais informações? Se o seu mundo se acabasse hoje, você estaria pronto? Será? Né? O Estevão aqui levantou a sobrancelha esquerda quando eu perguntei se o seu mundo acabasse hoje, você estaria pronto? Instigante. Procure www.operariosdopalco.com.br www.operariosdopalco.com.br. Na semana passada eu não consegui passar aqui o comentário do meu amigo José Medrado de Salvador, mas agora nós já capturamos, já fomos ao Vale dos Reis, já conseguimos salvar aqui todas as informações e vou começar o nosso assunto de hoje. Eu prometo que eu vou falar bastante tempo sobre esse assunto, que ele é muito importante, ouvindo o comentário do nosso amigo José Medrado, lá da Rádio Progresso de Salvador. E como segunda-feira... Isso. E que foi depois de domingo. E como é segunda-feira, é dia da gente se dirigir aos nossos amigos lá de Itu. Não é? Ah, eu pensei que você ia esquecer. Não! Então eu quero mandar aqui o meu abraço carinhoso a todos os ouvintes da Rádio Convenção AM 670 de Itu, do programa Amigos da Verdade, com o apresentador Klaus. Um abraço para você, Klaus. Aqui é José Medrado que fala de Salvador. Preciso dizer que sou da Bahia, porque senão vocês não vão perceber pelo sotaque. Vocês não vão, vocês vão pensar até que pode ser um gaúcho. Isso. Que está falando. Oxente. Vai. Mas somos baianos. E hoje... Klaus pediu que eu considerasse a respeito da eutanásia e da ortotanásia. Olha, gente, a eutanásia, não é, que inclusive é ilegal no nosso país, ela é quando a pessoa, não é, decide não dar prosseguimento à sua própria vida quando está enferma, ou pessoas ligadas a ela resolvem, digamos assim, abreviar aquela vida que se julga com muita dor. A eutanásia, ela pode ser ativa e ela pode ser passiva. Aquela eutanásia ativa é quando o próprio doente acerta com o médico, olha, vá, ou qualquer coisa nesse sentido, eu quero que acabe mesmo com esse meu sofrimento, não quero ir adiante. E a passiva, não. A passiva é quando existe o processo ao tempo, vai diminuindo a busca da medicação, não vai se tomando.
Então a doutrina espírita é sempre a favor da vida. Sempre a favor da vida. Agora há uma outra questão que inclusive está fazendo parte do novo Código de Ética Médica, que é a ortotanásia. A ortotanásia é quando o médico define a morte natural do paciente sem a interferência da ciência. Então, ou seja, é quando ele vê que aquilo só vai prolongar o sofrimento de fato do paciente. Ô Klaus, eu penso que nós não podemos, de maneira alguma, defenestrar da nossa compreensão de vida esse processo. Sabemos, é claro, que a doutrina espírita é uma doutrina de razão, é uma doutrina de reflexão. Então, se é uma doutrina de razão, uma doutrina de reflexão, nós temos que levar em consideração o livre-arbítrio logo de frente. O direito que você tem de dirigir a sua vida e propor as suas ações, assumindo as consequências. Claro, a favor da vida sempre. Mas a ortotanásia, quando é a certeza de que aquele doente não tem mais, digamos, jeito, é bom que pensemos que o médico pode ser realmente humanitário. E além do mais, gente, vamos parar para analisar. Se eu não quiser seguir uma prova nesta vida, eu acho que eu tenho esse direito, pelo meu livre-arbítrio, de buscar completá-la numa outra existência. Não é verdade? Temos que ouvir, temos que meditar e também racionalizar os nossos processos, ok? Um abraço a todo mundo de Itu, até a próxima. Um abraço, pessoal. E Cris, grande José Merlado, sempre com seus comentários. Nós estamos tratando desse assunto a respeito da revista Veja, edição 2162, do dia 28 de abril, que trata exatamente sobre o novo Código de Ética Médica. Eutanásia, ortotanásia. No artigo 41, esse Código de Ética de Médica, ele determina que é proibido ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido dele ou de um representante legal. E aí já aí são 3 pessoas envolvidas, né? Mas o que está acontecendo na prática? Alguns médicos, especialmente os médicos das áreas de infectologia e oncologia, em comum acordo com alguns dos seus pacientes terminais, aceleram esse processo de morte, em geral, mediante o uso de um coquetel de sedativos e analgésicos. No Código Penal, esse abreviamento da vida de um doente terminal pelo médico pode ser interpretado, olha que expressão interessante no nosso Código Penal, homicídio piedoso. Homicídio piedoso, quando o agente, no caso o médico, comete um homicídio por motivo de relevante valor moral ou social. E aí, no caso, eles colocam moral de compaixão pelo sofrimento do doente. Trata-se então de uma atenuante para o homicídio doloso, mas ele vai, na prática, sim ser o médico, ou deveria ser, né, indiciado por homicídio doloso com atenuante. Mas na prática, o que acontece na prática? Nenhum médico no Brasil já foi condenado por essa prática, porque ela só é utilizada em comum acordo com o paciente. Não é um contrassenso isso? O médico não jurou lutar sempre pela vida? Lá, naquele juramento na sua formatura, a professora Débora Diniz, de Bioética da Universidade de Brasília, naquela reportagem que eu citei da Folha de São Paulo na semana passada, ela disse que as coisas não são bem assim. Para essa professora, a eutanásia é um direito individual, de modo que mesmo que haja um conflito ético, essa atitude pode ser vista como um gesto de solidariedade do médico em relação ao seu paciente. Infelizmente, essa é a tendência predominante no nosso mundo, a da bioética utilitarista, que dá ao paciente autonomia para decidir quanto ao momento da sua morte. E com base nisso, com base nesse modelo,
A Holanda e a Bélgica já legalizaram a eutanásia e um estado nos Estados Unidos, lá o estado de Oregon, aprovou uma lei que permite desde 94 o suicídio medicamente assistido, em que o médico ajuda o doente a morrer. Nós vamos pensar no seguinte: a incurabilidade é um prognóstico. O que é um prognóstico? O prognóstico é uma presunção, uma conjuntura. Ora, se o diagnóstico já pode falhar, com muito mais razão também pode falhar o prognóstico, é ou não é? Quantos diagnósticos, quantos pacientes nós vimos diagnosticados com determinada doença e de repente não é aquilo, o diagnóstico foi falho? Então essa questão da incurabilidade é uma coisa um pouco duvidosa, porque, por exemplo, existem enfermidades que numa época foram incuráveis e hoje não são mais. Não são mais. Outras ainda permanecem sem tratamento, mas a gente não sabe até quando. Se nós somarmos a isso todas as disponibilidades terapêuticas e as diagnósticas de cada lugar e a capacidade técnica e intelectual de cada médico, nós não podemos esquecer que a medicina é uma ciência biológica, não é uma ciência exata. 1 mais 1 dá 2, inquestionável. Mas a medicina é biológica. E todo ser humano tem uma compleição, tem um organismo físico de forma diametralmente oposta ao seu semelhante. Por isso que nós dissemos que somos únicos, que quando nós acordamos de manhã, nós olhamos para os céus e agradecemos: Pai, muito obrigado por me ter feito único. Por isso é que nós somos tão preciosos, somos únicos, não há ninguém igual a nós, nem melhor, nem pior. Então, vamos pensar um pouquinho que a formação dos nossos médicos ela é totalmente voltada para diagnosticar e curar as doenças, mas com pouco ou nenhum preparo no campo psicológico para lidar com o emocional. Muitas vezes, quando o médico está diante de um paciente sem aparente perspectiva de tratamento, desenganado da vida, a sensação de impotência toma conta desse profissional que não sabe mais o que fazer, pois ele não foi preparado para isso. E ele tende, na maioria das vezes, a abandonar o paciente progressivamente. Ele vai visitando cada vez menos esse paciente e cada vez com menos interesse. É muito frequente que, a partir da verificação dessa irreversibilidade da doença, da proximidade da morte, essa equipe médica perde o interesse pelo paciente e, basicamente, deixa o paciente aos cuidados da enfermagem. Quantos de nós já não vivenciamos isso? Eu vivenciei isso agora em abril. Você percebe, é nítido, a partir do momento que há uma piora gradativa do paciente, você percebe que as visitas do médico vão se tornando mais raras, que os enfermeiros passam a tomar mais conta do paciente. Em alguns países até, e hospitais de países mais desenvolvidos já criaram a figura do tanatologista. Quem é o tanatologista? É o médico especialista em lidar com o paciente terminal. E aí você já sabe, entrou o tanatologista no quarto, pode encomendar o terno ou mandar para a lavanderia, né? Mas para o médico espírita, o paradigma, o modelo é outro. O modelo espírita considera, como disse o nosso amigo Merado, a vida um direito natural inalienável. E quanto mais estudamos os fenômenos da natureza, mais o médico espírita se convence que a vida vem de um primor de planejamento. A vida foi minuciosamente planejada. E esse médico espírita se converte e se curva cada vez mais ao poder de quem? Do grande programador, da inteligência primeira, suprema causa primária de todas as coisas, a Deus, a sublime consciência do universo. É com base nessa fé raciocinada que o médico espírita tem certeza de que a eutanásia é um gesto de insubordinação, de rebeldia da criatura perante o seu Criador, e que no devido tempo vai responder por ela.
vai responder por ela, assim como todos os envolvidos nesse gesto de insubordinação, de rebeldia, que é a prática da eutanásia. Porque vejamos, eu não crio a vida, não tenho direito de tomar a vida. Na reportagem da revista Veja daquela semana, eu vi aqui um médico oncologista dizendo, Dr. Ademar Lopes, muitas vezes acho que vale a pena sim utilizar procedimentos experimentais diante do fracasso de tratamentos convencionais. Procuro sempre trabalhar com o seguinte raciocínio: se há 10% de possibilidade de o paciente ter uma sobrevida de pelo menos 6 meses, eu prefiro correr o risco do tratamento. Nós vamos para um giro comercial, rapidamente, e já voltamos com o seu Amigos da Verdade. Giro Rural. Preços pagos aos produtores paulistas voltam a subir. Safra de cebola é das boas. Procura por Poncã segue em alta. Sobra mandioca no mercado. Os preços pagos aos produtores paulistas tiveram forte alta em maio, indica balanço da Secretaria de Estado da Agricultura. O destaque é a laranja para a indústria, que no acumulado dos últimos 12 meses está quase 70% mais cara. Depois aparecem o feijão, a cana-de-açúcar e o amendoim. Do outro lado da balança, as maiores quedas foram registradas nos preços da banana nanica e do tomate para mesa. Ainda em São Paulo, os produtores de cebola estão rindo à toa com os resultados da safra. A colheita tem qualidade e com menos concorrência das regiões atingidas pelas chuvas, como o sul do país e a Argentina, o lucro aumentou. O quilo hoje é vendido a até R$1, contra um custo de produção na casa de 50 centavos. Ao todo, São Paulo deve colher perto de 200 mil toneladas de cebola em 2010. E os produtores de Poncã de todo o país não têm muito do que reclamar. Faz pelo menos 2 meses que a procura pela fruta é grande e com uma oferta menor, o mercado está aquecido. Os compradores também estão animados com a qualidade dos frutos e pagam até R$11 por caixa. Porém, especialistas alertam que nas próximas 2 ou 3 semanas a oferta deve cair, o que vai pressionar as cotações e pode mexer com o mercado. Já o mercado da mandioca esfriou nos últimos dias. Com o avanço da colheita, a oferta cresceu, indica a pesquisa do CPEA. E mesmo com preços em queda, os compradores ainda reclamam e dizem que as cotações precisam diminuir. Nos últimos dias, muita gente só fez análise de mercado, mas com a previsão de novas quedas para os próximos dias, a tendência é de retomada das vendas. O maior evento de futebol do planeta está chegando. Os jogadores foram convocados, a torcida está a postos, a festa vai começar. Chegou o Guia Lance da Copa 2010, o melhor e mais completo guia da Copa do Mundo. São mais de 700 fotos, fichas de todos os técnicos e jogadores, tabela da Copa e muito mais. Tudo isso por R$ 9,90, nas bancas. Lance, o diário dos esportes. Se você tem algum imóvel para alugar ou vender, conheça a Imobiliária Ituana. Na Imobiliária Ituana, você tem a certeza de bons negócios e muita segurança. A Imobiliária Ituana fica na rua Lídia de Souza Gatti, número 114, paralela ao Córrego do Brochado, na Vila Gatti. Ligue 4023-5699 e agende uma visita com um corretor para cadastrar o seu imóvel. Para quem quer alugar, comprar ou vender, o lugar certo é na Imobiliária Ituana. A convenção está com você 24 horas no ar, informando, divertindo, levando até você tudo o que acontece no mundo do esporte, além de boa música. Convenção AM. 24 horas no ar. Voltamos com seu Amigos da Verdade, o seu programa que tenta mostrar como o Espiritismo é, como ele foi codificado por Allan Kardec, que tenta trazer para vocês momentos de esclarecimentos, momentos que explicam, que consolam e que transformam. O nosso amigo José Medrado falou sobre livre-arbítrio, falou sobre a decisão de abreviarmos ou não a nossa existência, né? Que também está ligada ao livre-arbítrio. Então vamos ver o que é a doutrina dos espíritos, como ela encara a eutanásia, como ela
fala sobre a eutanásia, como ele aborda a eutanásia. Nós temos que nos lembrar que o ser humano ele é constituído de um espírito, e esse espírito é a sede da inteligência, centelha divina, consciência plena. Ele é constituído também de um perispírito. O que é o perispírito? É um envoltório fluídico do espírito. Ele é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, e o terceiro elemento, o corpo físico. A dor e o sofrimento são necessários à evolução do espírito em busca da perfeição. Todos temos que passar inúmeras vezes por esses momentos, através das nossas várias encarnações, que é um processo educativo, é um processo de depuração energética do nosso espírito. E todo esse processo é movido de forma mais lenta ou menos lenta pelo livre-arbítrio que cada um tem, que é a responsabilidade pelos seus atos e pelos seus pensamentos. O que significa isso? Que cada ação cometida contra um outro é revertida uma reação de igual intensidade, ou seja, a lei da ação e reação, que aparece de que forma? Na forma de dor, na forma de doenças, de sofrimentos que alavancam o espírito numa evolução permanente, até que um dia não mais causará mal ao próximo. Não é verdade? Até um dia que eu vou efetivamente compreender que o mal que eu pratico ao meu próximo, eu estou praticando contra mim mesmo, na medida que esse mal praticado contra o meu próximo, ele retarda o meu crescimento. Porque veja bem, o meu próximo a quem eu causei mal, ele já pode ter me perdoado, ele pode ter esquecido, ele pode ter superado, mas eu causei um mal, eu desarmonizei o universo. E essa desarmonia tem reflexo aonde? No meu organismo físico, porque as doenças têm origem nesse mecanismo de resgate. O indivíduo que em determinado momento da sua vida vê aflorar no seu corpo físico alterações patológicas, doenças, consequência de energias condensadas que se acumularam aonde? No perispírito, por ações negativas do passado ou do presente que precisam ser depuradas. O corpo físico então tem esse papel de depurador das energias da onde? Do corpo espiritual. E a forma de expurgá-las é como? Através das doenças físicas. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a finalidade do sofrimento não é punitiva, não é de punição, é de educação. A finalidade do sofrimento é educativa. O indivíduo que prejudicou o semelhante de uma forma grave, ele precisa sentir na própria pele a dor que o outro experimentou, a fim de quê? De se reeducar. E quando ele for novamente posto numa situação em que ele tem a oportunidade de reincidir, ele vai ser capaz de fazer o quê? De resistir aos seus impulsos. E essa é a lei, essa é a ordem natural das coisas. E é muito importante também esclarecer que o sofrimento por si só, sofrimento por sofrimento, não significa fator de evolução. Não. Para tanto é indispensável o seu enfrentamento. Como eu enfrento o meu sofrimento? Se com dignidade, se com resignação. E resignação, gente, não significa aceitação passiva. Sabe? Deus quis assim, aquela coisa passiva, né? Aquela coisa amorfa, passiva. Não, mas suportar essa aflição com bom ânimo, sem blasfêmias ou sem revoltas. Porque a partir do momento em que você blasfema, a partir do momento em que você se revolta, você está agravando, você está injetando cada vez mais no seu processo patológico enzimas negativas, produtos químicos negativos.
Ao passo que se você enfrenta a situação, não, essa é uma situação que eu estou tendo a oportunidade de expurgar. Eu estou tendo a oportunidade nesta minha existência física de trabalhar com o meu passado. E aí sim você não blasfema e você não se revolta. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ao fazer uma análise sobre essa questão de resignação, ele destaca que o homem pode abrandar ou pode aumentar a amargura das suas provas pela maneira que ele encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do seu sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, ele consegue enxergar de um só golpe de vista a vida corporal, porque ele vai ver essa vida corporal como um pontinho no infinito. É o que nós sempre falamos. Se você analisar a vida como sendo imortal, você vai perceber que cada momento de existência é uma brevidade no universo. E aí esse momento penoso vai passar bem depressa, porque é breve. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta o homem, encoraja ao homem, ao invés de se lamentar. Ele agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a única vida como a vida corporal é essa, que só existe entre o berço e o túmulo, o sofrimento parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. No mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam que o mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta e não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria a preguiça mais que virtude. Quantas pessoas que nós conhecemos que após experimentarem sofrimentos intensos, constantes, mudam radicalmente o seu comportamento diante da vida. Essas pessoas deixam de ser egoístas. Nós conhecemos aquelas EQM, experiências de quase morte. Quando as pessoas voltam dessa experiência de quase morte e passam a valorizar muito mais o espiritual e menos o material. Elas dão mais valor à sua vida, apesar de todos os problemas, e esquecem as futilidades que antes tanto valorizavam. Esses indivíduos aprenderam e cresceram com o sofrimento, enfim, evoluíram. Na morte ou na desencarnação, o espírito e o perispírito separam-se do corpo. São eles que voltam para o mundo espiritual. E para a grande maioria dos espíritos, o momento dessa separação é vivido com muita alegria, como se fôssemos liberados de um pesado fardo. Nós sempre falamos, imaginemos o corpo físico para o espírito e perispírito como um grande escafandro. Aquele escafandro pesadão que nos tolhe os movimentos. Assim é o corpo físico, por mais maravilhoso que ele seja, para o espírito e o perispírito. Apesar, aí nós temos que pensar também o seguinte, apesar dessa sensação prazerosa de passar para outra dimensão, nós não devemos buscar a morte necessariamente. Por que não? Porque nós temos compromissos assumidos com essa vida terrena e devemos valorizar a nossa vida terrena. Antes de reencarnarmos, o próprio Espírito, via de regra, lá no mundo espiritual, traçou as metas da sua nova existência, as provações pelas quais passaria para poder desenvolver-se. Até o momento da morte, muitas vezes, já pode vir determinado. Pelo livre-arbítrio, o espírito encarnado pode modificar o roteiro que traçou. Sim, olhemos para as nossas mãos e nós vamos ver uma porção de linhas. Nós podemos alterar essas linhas pelo exercício do nosso livre-arbítrio. O roteiro que nós traçamos, e mesmo o instante da nossa morte pode ser alterado. Haja visto, por exemplo, os suicidas.
Os suicidas não planejaram no plano espiritual que iriam se suicidar, mas aqui alteraram o roteiro e o instante da sua morte. Os viciados das mais diversas ordens, e os indivíduos que têm uma vida desregrada, e aqueles que têm determinados esportes ou profissões que desafiam a morte. Quantos esportistas estão desafiando diariamente a morte, falando assim, isso dá adrenalina. O cidadão amarra uma cordinha no tornozelo, conscientemente vai para um viaduto, olha para os amigos e filma, e se despenca lá de cima, procurando adrenalina. No meu modo de entender, ele está procurando a morte, e geralmente quem procura encontra. Se procurar bem, bastante, com afinco, ele vai encontrar. Será que no plano espiritual ele programou que ele iria morrer despencando de um viaduto voluntariamente? Não. Isso é esporte. Ou aquele indivíduo que sobe num ringue de boxe, que chamam de esporte, leva pancada, para não dizer aquela outra palavra que começa com P também, pancada atrás de pancada, sacode o cérebro, fica com idiotismo. Quem se lembra de Cassius Clay ou Muhammad Ali? Ele procurou voluntariamente. É um autocida. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona exatamente isso. Se antes de começar uma nova existência corporal, o espírito ainda lá no mundo espiritual tem consciência e previsão do que vai lhe suceder no curso de sua próxima vida terrena. E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec questiona mais uma vez. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando o seu fim? Resposta dos Espíritos: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Olha aqui, experiência de quase morte nessa resposta. Deus conduz o homem à borda do fosso, do precipício, para daí retirá-lo, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos. Em qualquer extremo que esteja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? E continua o Espírito explicando a Allan Kardec: eu sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dor, ao dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer o seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. Continua o espírito de São Luís: o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma não pode compreender essas coisas, mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento, do último suspiro. E termina o espírito de São Luís: abrandai os últimos sofrimentos quando estejam em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, mensagem de São Luís em Paris, 1860.
Há um relato muito interessante do livro de Chico Xavier no jornal Reformador, e nos conta o seguinte, que durante muitos anos Chico Xavier visitou um jovem que tinha o corpo todo deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienação mental era completo. A mãe desse jovem era também muito doente e Chico a ajudava a banhá-lo, a alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo onde moravam. O quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, em que um grupo de pessoas acompanhavam, um médico perguntou ao Chico: Chico, nem mesmo nesse caso a eutanásia seria perdoável? Veja bem, Chico, o jovem aqui, um corpo totalmente deformado, um alienado mental total, incapaz de banhar-se, de se alimentar, fazer a sua higiene pessoal, não tem relação com o mundo exterior. A pobre mãe desse jovem aqui já mora aqui nesse barraco miserável, não consegue fazer a limpeza, eles mal têm o sustento para eles. E aí, será que nem neste caso a eutanásia seria perdoável? O que responde Chico? Não creio, doutor, respondeu-lhe Chico. Este nosso irmão aqui, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Muitas delas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o momento do seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos e muitos anos. Reencarnar com esse corpo disforme, mutilado, representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Porque com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos o terão perdoado, outros até já terão reencarnado. E aplicar a eutanásia agora, nesse momento, seria simplesmente devolvê-lo às mãos dos seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. Mas o médico não entendeu ainda e perguntou: Chico, mas como ele resgatará seus crimes? E o irmão X responde que Deus usa o tempo, Deus não usa a violência. E esta é a palavra-chave, o tempo. Tantas vezes nós falamos que o tempo a tudo e todos cura. O tempo a tudo e a todos apresenta soluções. Não temos a dimensão da veracidade dessa expressão, porque contamos o nosso tempo de existência em 70 anos, 80, 90, alguns afortunados mais de 100 anos. Mas se nós encararmos a vida com o nosso corpo espiritual do alto, e nós vamos verificar que o aspecto material é de uma brevidade impressionante. Então está aqui os nossos desvios de conduta, de caráter, se curam com o tempo, e Deus utiliza-se do tempo, jamais da violência. Nós nascemos com uma constituição energética, como eu disse já anteriormente, todinha individual, toda estruturada numa programação prévia, em grande maioria dos casos, no mundo espiritual. São poucos os reencarnes automáticos, onde nós não temos a interferência nessa nossa nova programação. São aqueles reencarnes automáticos que se dão para a energização do corpo perispiritual. A nossa programação necessária ao nosso desempenho em cada encarnação nos propicia um determinado
tempo de vida no corpo físico. Vai haver um momento em que se dará a morte das células, é natural, as células do nosso corpo físico e o nosso fluido vital, que é o responsável por animar essa matéria. Uma vez perguntaram, o que é o fluido vital? É simples, é só olhar uma pessoa que desencarnou e você vai ver a diferença. A ausência do fluido vital. Não que nós tenhamos uma data fixa para esse momento exatamente, pois isso vai depender das condições de vida e realizações de cada um naquela encarnação e do seu projeto no mundo espiritual. Aqueles que defendem a eutanásia, no intuito de oferecer um descanso para a carne sofrida, só enxergam pelo olho material e não conseguem descortinar o tremendo desequilíbrio que é provocado no espírito pelo ato da eutanásia. Não só sofre o espírito desencarnante após ser atendido no pedido para pôr fim à sua vida, mas terá também o seu comprometimento àquele que contribuiu para ceifar a vida daquele ser, imaginando que estará oferecendo um descanso para a carne sofrida. Pois esse ato de eutanásia vai ficar impregnado aonde? Na sua memória espiritual. E dele mesmo será cobrado no futuro. Esta é a lei da ação e reação. Apesar de nós nos movimentarmos e desenvolvermos todos os esforços possíveis dentro das técnicas alcançadas pela ciência para mantermos a vida até o último instante, nós não podemos esquecer aqueles pacientes terminais, para os quais a medicina nada mais tem a oferecer em termos de perspectivas de prognóstico, que desejam, em consonância com seus familiares, terminar os seus dias no convívio do lar. Em tais situações, os médicos devem oferecer os cuidados necessários para que esses pacientes atravessem seus dias finais de uma forma mais digna. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Living Will, testamento em vida. E a pessoa mais famosa que assinou esse testamento em vida foi a ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis. Ela tinha um caso de câncer, ela sofria de câncer, e ela pôde escolher, na hora da morte, uma maior possibilidade de tranquilidade, de dignidade. Então a ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis, ela foi levada de volta ao seu apartamento na Quinta Avenida em Manhattan, quando nada mais havia para ser feito para livrá-la de um câncer em estômago avançado. Ninguém interrompeu a vida dela. O câncer estava no estágio avançado. A morte, no caso dela, veio apenas um dia depois dela sair do hospital. O caso de Jack Kennedy ajudou a popularizar o testamento em vida e há 3 anos, 40% dos americanos declararam ter assinado esses documentos. Não se trata de aplicar a eutanásia, de abreviar a vida, mas simplesmente, a partir do momento, respeitar a dignidade da existência da vida. Como morrer, como passar dessa para o plano espiritual. Na revista Veja, a senhora Rosana Godoy, de 71 anos, diz: tenho uma doença pulmonar progressiva que compromete minha capacidade respiratória. A minha bênção é ter uma médica que fala comigo abertamente sobre o assunto. Nos últimos 2 anos, vimos conversando sobre a possibilidade de eu não ser submetida a tratamentos invasivos, caso esses tratamentos não tenham mais efeitos sobre a minha saúde. Gosto muito de viver e, por isso, não quero prolongar o processo da minha morte. Opta-se por dignidade. Esse é um tema bastante controverso, mas, volto à questão, lembremos do tempo. O tempo que tudo cura, o tempo que tudo faz. E como diria aqui Chico Xavier, Deus não usa de violência, Deus usa do tempo, o tempo que todos nós temos pela imortalidade. Somos espíritos imortais. Não somos eternos. Somos imortais porque fomos criados a partir de um determinado momento. E a partir daí, estamos a caminho da evolução.
É uma pena que já estamos chegando aqui no final do nosso programa, do nosso Amigos da Verdade. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações, das informações sobre o programa de hoje. Procurem, estudem, analisem. A doutrina dos Espíritos é filosofia, ciência e religião. Agradeço mais uma vez pela audiência de todos, pelo carinho de todos, pelas mensagens, pelos torpedos que recebemos, e deixo a vocês todos as minhas melhores vibrações de amor e de paz e fraternidade, como já se transmito agora para Débora Viana, que entra no nosso estúdio, que vai começar o seu programa, e que possamos, e eu quero mencionar hoje, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, que possamos encarar então os problemas que se nos apresentam como desafios, e além de desafios, como oportunidades de crescimento interior, porque Deus é Pai, é infinita justiça e bondade, e não há nada, absolutamente nada, na nossa programação que não concorra para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, que possamos efetivamente abrir os nossos olhos, que tenhamos olhos de ver e que tenhamos ouvidos de ouvir. Assim estaremos compreendendo a graça infinita que é a vida. Até a próxima quarta-feira. Até lá e muita paz. Você ouviu na Rádio Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Willi. Rádio Emissora Convenção de Tu-SC Limitada, ZYK 598, ondas médias, 670 kHz. 670 kHz. Música, esporte e notícia, cultura, prestação de serviço, ligação direta com você. Ligação direta com você. Acesse e ouça online www.radioconvenção.com.br. Rádio Emissora Convenção de Tu-SC Limitada. A notícia chegando em primeiro lugar. Aqui na Convenção você tem sempre a certeza de responsabilidade, imparcialidade e respeito a você. Na 670, há sempre um amigo se comunicando com você. De segunda a sexta, das 5 às 7 horas da manhã, o Noticiário da Manhã, com a apresentação de Nelson Silva. As notícias e boa música para você. Das 7 às 9, entra no ar o Vice-Versa, sob a minha apresentação, Renato Benedetti, com prestação de serviços e a notícia passada limpo. Das 9 às 11, o Jornal da Mulher tem vez, com muita notícia e descontração, sob a apresentação de Rita de Cássia. Das 11 ao meio-dia, entra em campo a equipe de esportes da 670 para comandar o panorama esportivo. Das 12 às 13 horas, cada dia uma atração diferente, cada dia uma nova emoção. Das 13 às 15 horas, entra no ar a primeira parte do Show da Tarde. Notícias do mundo artístico e notícias em gerais, além de muitas dicas para você, com Débora Viana. Das 15 às 17, é a vez de Leivanira Prieto comandar a segunda parte do Show da Tarde, com notícias e a gincana entre escolas da nossa cidade no Grande Desafio. Das 17 às 19 horas, entra no ar o Radar 670. As principais notícias do dia com o melhor da música sertaneja, sob a apresentação de Carlinhos Bertagnoli. A melhor programação você encontra aqui na 670, porque na Rádio Convenção a notícia chega sempre em primeiro lugar. Convenção AM. Promoção Dia dos Namorados do programa Vice-Versa na Rádio Convenção. Olha, está chegando ao fim, você tem até quinta-feira, dia 10, ao meio-dia, para ligar. 40 23 23 63 24 29 8622, se cadastrar e concorrer a uma TV, mais um aparelho de DVD, mais um filme romântico nessa super promoção. Tenha você namorado, não tenha você namorado, tenha você um grande amor ou está à procura dele? Ligue e participe. 40 23 23 63 24 29 8622.
Lembrando, as ligações valem até o dia 10, próxima quinta-feira, meio-dia. O sorteio é dia 11 no programa Vice-Versa. Ligue, participe!